Olá, você sabia que o constante desejo sexual poderá ser uma doença chamada hipersexualidade? Mas também a hipersexualidade poderá ser sinal de existência de alguma doença. Portanto, fique comigo para saber isso e mais sobre a hipersexualidade. Portanto, o que é a hipersexualidade? Antes de você compreender de modo fácil o que é a hipersexualidade, eu quero que você compreenda duas coisas. Eu quero que você compreenda o que é impulso sexual e o que é o comportamento sexual. Portanto, você sabendo o que é impulso sexual e o que é o comportamento sexual, você já tem um pré-requisito para entender de modo fácil sobre a hipersexualidade. Portanto, o que é impulso sexual? Atenção, o que é impulso sexual? O impulso sexual é um instinto que está dentro de nós, é um instinto humano, cujo este instinto nos permite ter o desejo sexual. Portanto, a ação que eu irei fazer para satisfazer este meu desejo sexual é o comportamento sexual. Por exemplo, do nada acabo tendo um desejo sexual e de seguida vou procurar a minha parceira para poder satisfazer este desejo sexual. Portanto, o desejo sexual que eu tive partiu ou surgiu do impulso sexual. Já a ação que eu fiz de procurar a minha parceira para poder se satisfazer ou para poder fazer sexo é o comportamento sexual. A ação que eu realizei é o comportamento sexual. Um outro exemplo, do nada acabo tendo um desejo sexual e vou me masturbar. Portanto, o desejo sexual que eu tive, que me motivou para eu poder masturbar, o desejo que eu tive é o impulso sexual, ou surge do impulso sexual. Enquanto que a ação que eu fiz, que foi de me masturbar para poder satisfazer este meu desejo sexual, é chamado de comportamento sexual. Portanto, unindo o impulso sexual com o comportamento sexual, é possível encontrar eles em três formas nas pessoas. Atenção, unindo o impulso sexual e o comportamento sexual, é possível encontrar eles em três formas nas pessoas. Quais são essas formas? A primeira forma chama-se normossexualidade. A segunda forma chama-se hipossexualidade. E a terceira forma chama-se hipersexualidade. Qual a diferença entre normossexualidade, hipossexualidade e hipersexualidade? Atenção, se o meu desejo sexual, o meu impulso sexual, se o meu comportamento sexual, a ação que eu irei realizar para satisfazer o meu desejo sexual for normal, for saudável, for equilibrado, na qual eu consigo controlar os meus desejos sexuais e consigo me satisfazer quando for oportuno, sem que isso crie problema na minha vida, sem que isso prejudique a minha vida, sem que isso cause problema na minha vida, estarei perante a normossexualidade. Desejo sexual, o meu impulso sexual, se o meu comportamento sexual e a ação que eu irei realizar para satisfazer este meu desejo sexual for reduzida, for diminuída, for baixa, na qual há um pouco de desejo sexual em mim e das poucas vezes que vou atrás da satisfação sexual ou da satisfação deste desejo, eu não consigo sentir prazer. E isso tudo acaba criando problema para a minha vida, acaba criando prejuízo para a minha vida, acaba criando sofrimento para a minha vida. Portanto, neste tipo de caso, estaremos perante a hipossexualidade, desde que eu tenha pouco desejo sexual e tenha pouca ação de satisfazer este meu desejo sexual, associado ao sofrimento, associado ao
problema associado ao prejuízo para a própria minha vida. Desde que isso aconteça em mim, estarei perante a hipossexualidade. Portanto, estaremos perante a hipersexualidade quando o meu desejo sexual, quando o meu impulso sexual, quando o meu comportamento sexual e a ação que eu irei realizar para satisfazer o meu desejo sexual for aumentada, for exagerada, for em excesso, na qual eu não consigo controlar o meu desejo sexual e faço de tudo para satisfazer, faço qualquer coisa para satisfazer o meu desejo sexual, sem se importar com as consequências, portanto, associado ao sofrimento na minha vida, associado a prejuízo na minha vida, associado ao sofrimento na minha vida. Portanto, se eu estiver a passar por uma situação dessa, estou perante a hipersexualidade. Portanto, como eu havia dito no início da aula, que a hipersexualidade pode ser uma doença, mas também pode ser sinal de existência de alguma doença. Portanto, se por exemplo eu tenho a hipersexualidade, mas não existe nenhuma doença em mim, seja uma doença biológica ou uma doença psicológica, não existe nenhuma dessas doenças que justifica o aparecimento ou que justifica o surgimento desta doença em mim. Estou perante a hipersexualidade como doença. Portanto, este tipo de hipersexualidade é chamado de hipersexualidade primária, aquele na qual a pessoa tem, mas não existe algo que justifica o surgimento ou o aparecimento desta doença. E as causas da hipersexualidade primária ainda não são totalmente conhecidas. Ainda está a se estudar para se saber quais são as suas verdadeiras causas. Enquanto que aquela hipersexualidade na qual eu tenho e existe alguma doença, seja biológica, seja psicológica em mim, que justifica o aparecimento ou surgimento desta hipersexualidade que eu tenho, estarei perante a hipersexualidade como sinal de uma doença. E este tipo de hipersexualidade é chamado de hipersexualidade secundária. Aquele tipo de hipersexualidade na qual a pessoa tem, mas surgiu ou foi provocado por uma outra doença, seja ela psicológica, seja ela biológica. Quais são as causas da hipersexualidade secundária? Presta atenção. Quais são as causas da hipersexualidade secundária? Você tem que entender que a hipersexualidade secundária surge por ligação, surge por interação de fatores biológicos, de fatores psicológicos e de fatores sociais. Fatores biológicos são aquelas doenças que surgem no corpo, não na mente e não de fator social, mas sim o grupo de doenças na qual surge no corpo que pode se manifestar em hipersexualidade secundária. Portanto, quais são essas doenças biológicas que podem se manifestar com a hipersexualidade secundária? Essas doenças são tumor cerebral, epilepsia, traumatismo crânioencefálico, níveis alterados de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina a nível do cérebro, doença de Parkinson, entre outras doenças. Portanto, além deste fator, também existe fator psicológico, na qual são grupos de doenças psicológicas ou psíquicas que pode levar ao aparecimento ou ao surgimento da hipersexualidade secundária. Quais são essas doenças? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar e abuso sexual. Portanto, essas
doenças psíquicas pode levar alguém a se manifestar com a hipersexualidade secundária. Já nos fatores sociais, são um grupo de fatores sociais que pode contribuir para o surgimento, que pode contribuir para o aparecimento da hipersexualidade secundária. Quais são esses fatores? O consumo excessivo de droga, principalmente o álcool, além disso também baixa autoestima e isolamento social. Esses fatores podem contribuir, digamos, sim, contribuir para o aparecimento ou para o surgimento da hipersexualidade secundária. Portanto, se haver uma ligação, se haver uma união desses fatores, pode contribuir para o aparecimento ou para o surgimento da hipersexualidade secundária. Portanto, fazendo uma comparação entre homem e a mulher, a hipersexualidade é mais comum nos homens em relação às mulheres. E a hipersexualidade também pode ser chamada de ninfomania quando for em caso de mulher e satiriase quando for em caso de homem. Mas também a hipersexualidade pode ser chamada de transtorno de desejo sexual, apetite sexual excessivo, desejo sexual hiperativo. Então, se você ouvir esses termos como ninfomania em caso de mulher, satiriase em caso de homem, quando você ouvir esse termo como transtorno de desejo sexual, quando você ouvir apetite sexual excessivo, quando você ouvir desejo sexual hiperativo, não se preocupe, é igual a dizer a hipersexualidade. Até que eu prefiro mais esse termo de hipersexualidade, porque é mais compreensível, principalmente quando você percebe sobre a normosexualidade e sobre a hipossexualidade. Este chamado de hipersexualidade, para mim, é mais perceptível. Mas uma coisa importante que você também deve saber é que o impulso sexual também é chamado de compulsão sexual. Então, se você ouvir alguém dizer compulsão sexual, é igual a dizer impulso sexual. Uma outra coisa interessante é o desejo sexual. Para além só de chamado de desejo sexual, também é chamado de libido. Então, se você ouvir libido, é igual a dizer desejo sexual. Se você ouvir apetite sexual, é igual a dizer desejo sexual. São alguns termos que eu queria que você percebesse. Portanto, quais são os sinais e os sintomas da hipersexualidade? Você tem que entender que os sinais e os sintomas da hipersexualidade variam de pessoa para pessoa e a hipersexualidade acaba criando problema, acaba criando prejuízo, acaba criando sofrimento na vida da pessoa, seja ela na vida profissional, seja ela na vida conjugal, seja ela na vida social, seja ela na vida espiritual, etc. A hipersexualidade cria problema, sofrimento, cria prejuízo na vida desta pessoa que tem hipersexualidade. Portanto, quais são os sintomas? Um grande sintoma é o grande desejo sexual, é um apetite sexual em excesso. A pessoa que tem hipersexualidade tende a ver pornografia constantemente ao dia. A pessoa que tem hipersexualidade tende a se masturbar constantemente ao dia. A pessoa que tem hipersexualidade tende a querer fazer relação sexual muitas vezes ao dia, criando problema. Atenção, sempre criando problema, sempre criando prejuízo, sempre criando sofrimento para a vida da pessoa. Para além disso, a pessoa que sofre da hipersexualidade, se for mulher, tem tendência de ter muitos parceiros. E se for homem, tem tendência de ter várias parceiras. Portanto, esses são alguns dos sintomas, além de se prostituir, também é um dos grandes sintomas da hipersexualidade. Enfim, a pessoa com hipersexualidade tem
um desejo sexual é excessivo, tem um apetite sexual excessivo, na qual a pessoa não consegue controlar este desejo e acaba fazendo de tudo para poder satisfazer. É importante que você perceba isso. Quais são os fatores de risco para se ter a hipersexualidade e qual é a medida de prevenção da hipersexualidade? Você tem que entender que tendo aquelas doenças, seja ela biológica, como o tumor cerebral, como a doença de Parkinson, como a epilepsia, como o traumatismo crânioencefálico, entre outros, também tendo as doenças psíquicas ou psicológicas, como transtorno obsessivo compulsivo, como transtorno depressivo, como transtorno bipolar. Portanto, tendo essas doenças, o indivíduo tem a chance ou tem a probabilidade de ter uma hipersexualidade secundária. Por exemplo, se eu, Antônio Jacinto, tenho uma dessas doenças, eu tenho a probabilidade de desenvolver uma hipersexualidade secundária. Mas, além só dessas doenças como sendo fator de risco, o isolamento social também é um fator de risco para desenvolver a hipersexualidade. O baixo autoestima também é um fator de risco para desenvolver a hipersexualidade. O consumo excessivo de droga, principalmente o álcool, também é um fator de risco para desenvolver a hipersexualidade. O baixo autoestima também é um fator de risco para se desenvolver a hipersexualidade. O acesso fácil à pornografia também é um fator de risco para se desenvolver a hipersexualidade. A medida de prevenção consiste em tratar todas aquelas doenças que podem me levar a desenvolver a hipersexualidade secundária. Se, por exemplo, se eu tenho o tumor cerebral, tratando o tumor cerebral que eu tenho, automaticamente já estou a me prevenir de desenvolver a hipersexualidade secundária. Outro exemplo, se eu tenho o transtorno obsessivo compulsivo, portanto, tratando o transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho, automaticamente já estou a me prevenir de desenvolver uma hipersexualidade secundária. Portanto, tratando as doenças que levam um indivíduo a ter hipersexualidade secundária, automaticamente já estou a prevenir a ter a hipersexualidade secundária. Mas evitar estar isolado, evitar ter baixo autoestima, evitar consumir droga em excesso, principalmente o álcool, evitar, digamos, ter um acesso fácil à pornografia. Portanto, é também uma das medidas de prevenir a hipersexualidade. Portanto, como é que é feito o tratamento da hipersexualidade? Antes de se tratar a hipersexualidade, primeiramente é preciso se saber se o paciente tem a hipersexualidade como doença ou se tem a hipersexualidade como sinal de existência de alguma doença. Portanto, quando o paciente tem a hipersexualidade como doença, infelizmente não existe nenhum tratamento definitivo até então. E tu, como clínico, é mais prático recomendar ou indicar este paciente para se ter com os psicólogos para uma melhor conduta. Já quando esta hipersexualidade é sinal de existência de alguma doença, neste caso é uma hipersexualidade secundária, o clínico tem que fazer a questão de procurar saber qual é a causa de base desta doença. Por exemplo, se o clínico saber que esta hipersexualidade está sendo provocado ou está sendo causado por tumor cerebral, o clínico deve tratar este tumor cerebral. Portanto, tratando o tumor cerebral, automaticamente já está a tratar esta hipersexualidade secundária. Um outro exemplo, se por exemplo, esta hipersexualidade está sendo tratada por uma epilepsia, automaticamente tratando a epilepsia, já está a tratar esta hipersexualidade secundária. Isso significa o quê? Significa que o tratamento da hipersexualidade secundária consiste em tratar a doença que causa esta hipersexualidade secundária. É importante que você perceba isso. Não existe nenhum tratamento, digamos,
definitivo para a hipersexualidade secundária. Tratando a doença de base, tratando a doença que leva à hipersexualidade secundária, já está a tratar a esta hipersexualidade secundária. Mas, em todo caso, é importante que este paciente faça psicoterapia.